grande geriatra aqui de Sergipe, que é o doutor Cláudio Neves, que fará parte do nosso programa a partir deste de hoje, e ele terá um bloco com 12 minutos para dissecar todas as nuances e os problemas que envolvem esta doença que tem sido recorrente e que tem despertado a curiosidade em muitas pessoas. Doutor, satisfação muito grande tê-lo conosco, viu? Eu vou lhe deixar extremamente à vontade para que você escolha o tema que você acha que deve abordar em relação àquilo, digamos, o que é que causa uma preocupação maior nos seus, aquelas pessoas que lhe procuram lá em seu consultório na qualidade de pacientes, é a questão da memória ou Alzheimer em si. Bom, antes de tudo, um abraço a todos, é um prazer estar com você aqui, Dudu Ig. E aí dizer às pessoas o seguinte, realmente é uma grande preocupação quando algumas pessoas começam a ter uma preocupação maior em perceber que a memória começa a falhar. Isso realmente traz aquele medo da doença de Alzheimer que é tão falada. Mas nós devemos esclarecer que nem toda falha de memória quer dizer doença de Alzheimer. Principalmente nas pessoas que estão ainda com 50, 60 anos, que a incidência nessa faixa etária é bem menor. Ela começa realmente a ficar maior justamente a partir dos 80 anos de idade. Então, as pessoas têm que ter menos medo. Agora, ela é uma doença progressiva, Alzheimer, né? Voltando, eu vou intercalar aqui porque eu acho que um assunto puxa outro. E você, mais que ninguém, na qualidade de médico especialista, você deve entender que sim. É uma doença progressiva, que não tem cura, mas tem um tratamento, Alzheimer. O Alzheimer tem tratamento, realmente, mas o tratamento é mais em relação a sintomas, amenizar os sintomas da falha de memória e muitas vezes, que é crescente e frequente, que traz realmente um desconforto familiar para a pessoa, o distúrbio de comportamento, as agitações nas fases mais avançadas até da doença. Mas o que realmente preocupa, e nós observamos hoje, que vale a pena ressaltar e dizer para vocês, em relação às questões das falhas de memórias, que as questões de memória não estão relacionadas diretamente somente com Alzheimer. Nós temos várias outras situações que podem favorecer a falha de memória. A questão da tireoide, a questão da depressão, que causa pseudodemência, as pessoas às vezes estão com alteração de humor, se bem que hoje já tem estudos recentes trazendo uma evidência grande da relação entre alteração de humor e o surgimento do Alzheimer, ou até como um sintoma precoce ou talvez como um fator predisponente. Isso é recente, é novo. Então as pessoas que estão começando a alterar o humor, ficar mais irritadas, lábeis, com vontade de chorar, desanimadas, essas pessoas precisam tratar esses sintomas, precisam estar atentas porque podem realmente aumentar o risco e ter uma relação maior com o surgimento de Alzheimer. Mas não é só isso que afeta a memória. Mas essa problemática, acima de tudo, você, para que consiga um tratamento, é preciso que seja detectado através de exames preliminares, né, através de uma orientação médica, ou a pessoa pode simplesmente, doutor, eu vim aqui, marquei uma consulta porque eu estou sentindo isso e sei que eu tenho isso. Tem que ser diagnosticado, não é verdade? Isso. O diagnóstico, ele é clínico. O diagnóstico baseia-se no interrogatório aplicado pelo médico, instrumentos hoje que se tem, já conhecidos de forma mundial, convencionados mundialmente, até para a realização de trabalhos científicos, que são aplicados por vários profissionais de saúde, além de médico, para que realmente possa se rastrear problemas cognitivos que abrangem além da memória. O Alzheimer não atinge somente a memória, ele atinge um complexo de funções cerebrais, a questão de cálculo, percepção, interpretação, reconhecimento. Então, a questão do cérebro é comprometida como um todo. E é importante salientar que não somente a questão do Alzheimer é uma demência, também temos a demência vascular, que é crescente em nosso país e que pode ter uma facilidade maior em prevenção. Porque as pessoas se preocupam sempre com o Alzheimer e esquecem de outras questões que podem levar ao comprometimento cognitivo, que é a demência vascular, que está relacionada aos microinfartos cerebrais, certo? Que acontece às vezes no idoso por falta de uma boa hidratação, um bom controle do diabetes, do colesterol, da hipertensão, a questão do tabagismo, o sedentarismo, o excesso de peso, isso tudo pode favorecer a falha de memórias de forma crônica e comprometer a qualidade de vida, a longevidade que cresce hoje em nosso país. Facilidade quem tem é o senhor, doutor, de fazer uma explanação sem titubeios, tão rápida. Aliás, o senhor por 2 vezes já esteve aqui em nosso programa Entre Amigos. Só que há cerca de, acredito que há uns 4 ou 5 anos, ainda com a participação de nossa querida Suzana Costa. Eu Verdade. lembro quando por 2 vezes ela fez entrevista com o senhor. Uma das vezes foi, acho que foi no Shoptime, Isso. a segunda vez na Casa da Pix, ali na Edés Vieira de Melo.
E o senhor sempre trouxe no bojo dessa sua informação audiência para o nosso programa. Naquela ocasião, a gente não gozava ainda do privilégio da mídia YouTube. Já existia, claro. Hoje, com uma influência bem maior, né, pode ter certeza que nós iremos disponibilizar esse bloco aqui, esse papo, essa entrevista em nosso canal no YouTube e tenho certeza que vai estourar. Porque a forma como o senhor explana, como o senhor explica, é justamente isso, reside aí, nessa questão da gente ter a certeza de que vai cativar o nosso telespectador. Né? Certo, obrigado. Mas vamos falar, novamente eu vou insistir, a questão da Alzheimer. Você vê que eu estou misturando os temas. Bom. Né? O doutor Aloy Alzheimer, em 1906, se não me falha a memória, no início do século antepassado, foi ele quem descobriu, foi ele quem deu o pontapé maior para, a partir dali, daquela data, começar a aprofundar mais esse tema, buscando a cura? Exatamente. É importante você falar na questão, a cura é difícil e a gente tem, além de estudos hoje no mundo em busca da cura, nós temos também vários estudos em busca do que pode prevenir. E isso a gente já tem várias situações que são polêmicas, e é bom a polêmica atrai o público, é bom a gente trazer aqui. E a gente tem que lembrar, por exemplo, que existem trabalhos científicos americanos antigos que são esquecidos às vezes pela falta de interesse econômico. Foi feito um estudo com regressos da guerra, veteranos de guerra americanos, com sequelas, politraumatismo da guerra, e esses veteranos, o grupo de veteranos, centenas, que utilizaram por muitos anos anti-inflamatórios para corrigir os traumas, as dores das sequelas de guerra, tiveram menor incidência de Alzheimer do que os veteranos que não tiveram o uso crônico de anti-inflamatórios. Se bem que anti-inflamatório, interessante isso aí, né? Se bem que anti-inflamatório, eles têm efeitos colaterais, gastrointestinais, para a função renal, mas vale a pena salientar isso, porque isso pode ser um estímulo para as pesquisas. E aí, detalhe, o ibuprofeno foi utilizado com frequência, a aspirina, o AS, né, ácido acetil salicílico, que é um anti-inflamatório descoberto pelos alemães também, né? Vem do chorão da planta, né? Um derivado da planta que os alemães ainda em 1880 alguma coisa descobriram, fizeram a modificação e criaram o ácido acetil salicílico, que é um anti-inflamatório já centenário, muito conhecido, que até hoje traz vários benefícios. Que é o tão conhecido AS, né? AS que ajuda, ácido acetil salicílico, AS que ajuda inclusive na prevenção dos microinfartos cerebrais. As pessoas que não têm contraindicações, conversando com seus médicos. É vasodilatador ele? Não, ele afina. Ele afina, é antiagregante plaquetário, evita formar trombos, pequenos trombos que podem, e grandes também, até prevenção de infarto, a cardiologia utiliza muito, e ele também é utilizado, e foi mostrado que quando se utilizou muito, ele preveniu possivelmente a incidência do Alzheimer, de outra demência. Por quê? Aí vamos para o nosso alemão, o grande cientista que você falou. Né? No estudo da doença, foi descoberto que ela tem uma degeneração neurofibrilar. Né? Você tem um início através de um processo fibrótico específico e todo processo fibrótico antes tem um processo inflamatório. Então, possivelmente, as pesquisas ainda vão poder comprovar isso, um anti-inflamatório pode ajudar na prevenção. Hoje tem várias alternativas, inclusive tem estudo agora sobre o fitoterápico, o açafrão, que os indianos usam no curry, e por que a Índia tem menos Alzheimer. Né? Tem a especulação hoje. É um poderoso antibiótico. Então, tá aí bombando por quê? Porque ele tem um efeito anti-inflamatório, né? um suplemento alimentar que tem um efeito anti-inflamatório de origem natural e que é muito comum na Índia. E aí já tem a especulação que talvez na Índia a incidência menor de Alzheimer, precisa comprovar isso, tenha a relação com a dieta. Como a gente tem, muitas vezes, hoje já está provada, a dieta do Mediterrâneo, que diminui o risco de doenças cardiovasculares, em função de ter menor incidência de colesterol, de entupimento dos vasos. A dieta do japonês, do oriental, melhor para menor incidência de câncer em relação à alimentação oriental do americano. Então, talvez, ainda se tenha vários estudos e acabe se provando que realmente o efeito anti-inflamatório, talvez até de um fitoterápico, a gente tem analisado isso, possa ajudar na prevenção. Então, estudos a questão da coenzima Q10, que coincidentemente ela é produzida pelo organismo, ela começa a cair na produção humana, do homem começa a produzir menos, à medida que justamente coincide a queda da produção com a maior incidência de Alzheimer. Aí as pessoas já começam, até grandes autoridades brasileiras, né, presidente da República, utilizar a coenzima Q10, a cardiologia também, como que tem um efeito antioxidante, talvez protetor. Muita coisa ainda há que se estudar, mas há já avanços e estudos na questão de como prevenir também o Alzheimer além do tratamento. A questão aí do AS que você citou, o uso prolongado do AS não pode acarretar em problemas outros para o organismo? A dose recomendada, e você observa, né, para proteção cardiovascular e hoje também até cerebral,
ela é pequena, né? Você hoje já tem apresentações com 81 miligramas, são doses pequenas que não têm efeitos colaterais grandes, a questão de comprometimento de a função renal, acelerar a perda da função renal. O risco maior é se você tiver um sangramento gastrointestinal, porque o efeito antiagregante plaquetário pode favorecer um sangramento maior. Mas como? A chance maior de um acidente vascular não é por sangramento, 80% deles são por entupimento, obstrução dos vasos, mais vale a pena proteger e diminuir o risco de obstrução do que ter medo de um sangramento. Quem tem um histórico de sangramento deve evitar, claro. Quem tem, às vezes, utilização de outros medicamentos que possam potencializar o efeito, tem que conversar com o médico, não se deve usar aleatoriamente. Você tem interação ao ácido acetil salicílico, ele potencializa muito, né? Ele tem uma ligação, uma afinidade grande com a albumina e isso deixa frações livres de outros medicamentos, aumentando o efeito de outros medicamentos, como medicamentos para o diabetes, podendo levar a uma hipoglicemia. Então, se a pessoa usa remédio para um diabetes, de repente começa a utilizar o ácido acetil salicílico, o AS, ele tem que estar atento e conversar com o seu médico, porque pode ser que o efeito do remédio para o diabetes fique excessivo e possa causar hipoglicemia. São cuidados que tem que se ter e é importante salientar para a população.